viajando para a Alemanha, Ivan. O país inaugurou a primeira faculdade de teologia islâmica da Europa Ocidental. Ai, ai, ai. Quais as principais discussões em torno do tema? O que a sociedade alemã tem achado disso? Bom, Adriana, esse assunto é extremamente importante e vem dentro de uma linha que nós estamos sempre trazendo lá no programa de leste a oeste, desse confronto, não é, de culturas e de religiões que está acontecendo dentro da Europa. Os alemães decidiram abordar essa questão de uma maneira diferente, tentando ocidentalizar o Islã. Eu não sei se esse projeto aí pode dar certo, mas, pelo sim, pelo não, a notícia dessa manhã, então, é de que na Alemanha foi inaugurada, né, foi introduzida ali a primeira universidade da Europa Ocidental da teologia islâmica. Adriana, eu vivo na Europa desde o ano 2000, foi quando eu coloquei os pés aqui no velho continente pela primeira vez. A tendência é que a gente tenha jovens europeus se convertendo ao Islã e não o contrário, não essa questão dessa ocidentalização islâmica. Eu não vejo isso acontecendo e eu acho que é um movimento extremamente perigoso do governo alemão, das autoridades alemãs, porque vai aumentar ainda mais esse contraste, esse embate entre duas culturas, duas religiões tão diferentes. Lembrando que a Alemanha é de maioria cristã. Nós temos ao sul, na região da Bavária, uma forte presença católica, ao norte os protestantes, e aí você tem mais esse elemento, né, muçulmano ali na Alemanha, agora com uma universidade de teologia islâmica. Eu me pergunto quando que a gente vai ver uma universidade de teologia católica, por exemplo, na Arábia Saudita. Eu acredito que a minha geração não vai viver para ver isso. Então, aí a gente vê de fato esse contraste, né, entre o mundo islâmico e o mundo católico, o mundo cristão, o mundo protestante da Europa. Adriana. Paula? Bom dia, Ivan, tudo bem? Ivan, eu queria mudar um pouquinho de continente e falar sobre o Irã, né? A gente tem que atualizar a nossa audiência sobre como que está a situação lá no Irã. E o funeral do Ayatollah Ali Khamenei foi marcado por discursos radicais e pela ausência de Mojtaba Khamenei, apontado como possível sucessor do líder iraniano. O que se sabe sobre essa ausência e quais sinais políticos estão sendo observados durante as cerimônias no Irã? Bom, Paula, o regime está utilizando o funeral como peça de propaganda política, né? Realmente a adesão da população foi grande. Ali em Teherã é onde está o centro do regime. Muitas pessoas também foram coagidas a participar do funeral, né? Digo, pessoas simples, pessoas da comunidade, enfim, da população de Teherã. Agora, o destaque é os cantos, né, que invocam morte à América, a morte ao grande Satã, como eles dizem, que são os Estados Unidos, e também morte ao presidente Donald Trump. Então, o regime utilizou isso tudo como uma peça publicitária. Posso fazer aqui um questionamento? Cadê o filho, né, como você disse, Paula, do Ali Khamenei? Ninguém vê ele desde o dia 28 de fevereiro, quando os Estados Unidos lançaram o primeiro ataque. A informação que a gente tem é que ele foi atingido nesse ataque, que está ainda muito grave, em estado grave de saúde. Ele não apareceu em público. Se ele não aparece em público em um momento como esse, onde ele precisa buscar legitimidade, até mesmo diante da própria população, a pergunta é: quando ele vai aparecer em público? Não é? Já existem pessoas questionando se ele está vivo ou não. Eu, sinceramente, ainda não estou nesse grupo. Eu acredito que ele está vivo, que ele esteja vivo, mas realmente em uma situação de saúde muito grave. Se ele estiver em uma situação tão grave assim, de repente até inconsciente, quem está de fato mandando no Irã, né? Então, o regime aproveitou o funeral para tentar mostrar uma coesão interna diante da comunidade internacional, mas não passa disso, de peça publicitária. Destaca-se também aqui o gentil ato, digamos assim, dos Estados Unidos de permitir ali a trégua, sem atacar Teherã, sem nada disso, para que o regime pudesse fazer o funeral do Ali Khamenei. Isso foi visto como um gesto diplomático por parte dos Estados Unidos. Adriana? Ivan, vamos mudar mais uma vez aqui o continente. Eu queria saber sobre o processo de transição
na Colômbia, que a gente sabe que está tendo ali um atrito entre as equipes do atual presidente, o Gustavo Petro, e o Abelardo de la Espriella, que é o presidente eleito. E a gente queria saber quais são os principais pontos de atrito, como é que está essa treta nessa transição, toda a transição quando há essa mudança assim, de regime, quando muda de esquerda para direita para esquerda, sempre tem uma treta danada. Eu queria saber o que está rolando nessa transição, nesse momento na Colômbia. Bom, doutora Ludmila, o que está acontecendo é o seguinte, o grupo de esquerda que estava no poder na Colômbia, ele está tentando sabotar o início do governo do Abelardo de la Espriella. A gente sabe que esse período de transição serve justamente para iniciar o novo governo, né? De preferência começar bem e buscar esta legitimidade. Ele venceu as eleições e agora ele busca, aliás, fixar, né, essa legitimidade perante a população venezuelana. Diante dessa possibilidade de sabotagem, o Abelardo de la Espriella chegou a propor o seguinte, que as reuniões da equipe de transição com o grupo que está saindo sejam gravados para depois que isso possa ser utilizado até mesmo em publicações para a população colombiana. E também eu consegui apurar uma informação agora há pouco de que o Gustavo Petro, atual presidente da Colômbia, está convocando uma greve e uma manifestação em todo o país para o próximo dia 20 de julho agora. Lembrando que o Abelardo de la Espriella assume no dia 7 de agosto. Ou seja, o bom e velho Foro de São Paulo não está querendo passar o poder pacificamente para o Abelardo de la Espriella. As Forças Armadas colombianas já garantiram que não vão endossar qualquer tentativa do Gustavo Petro de romper, não é, o processo de transição, mas ele convocou essas manifestações para o próximo dia 20 de julho, que é uma clara tentativa de sabotar o governo de la Espriella. A diferença de outros momentos da América Latina é que agora nós temos uma ação americana chamada Escudo das Américas, não é? Que visa justamente proteger a democracia e proteger também a população das Américas, incluindo dos Estados Unidos, contra a ação do narcotráfico. Nesse sentido, o Abelardo de la Espriella é um aliado fundamental dos Estados Unidos e eu acredito que ele possa contar com o apoio do Escudo das Américas para esse período de transição. Mas não vai ser fácil. Os primeiros 100 dias de governo dele serão bem agitados e ele precisa logo no começo mostrar pulso firme para garantir o governo dele pelos próximos 4 anos. Eu devolvo novamente para o estúdio. E também fazer uma revolução lá a favor do povo colombiano, chega, né, do socialismo, do comunismo, que também deixou a população colombiana em situação nada positiva ou vantajosa, né, como a gente pode acompanhar historicamente. Falando em historicamente, Ivan, eu me despeço de você por aqui, mas pode fazer um convite, quem perdeu o de leste a oeste nessa última sexta-feira, vocês falaram sobre os Estados Unidos, foi uma edição especial? Foi, então, eu convido aqui a nossa audiência, porque nós fizemos esse programa todo especial na última sexta-feira sobre os 250 anos da independência dos Estados Unidos. Inclusive, eu visitei a casa de um dos pais fundadores da América, Benjamin Franklin, que inclusive fica a poucos metros de onde eu estou aqui, e o museu gentilmente cedeu o espaço para que a gente fizesse essa gravação para a Revista Oeste. Então está um programa imperdível. A gente abordou a Declaração de Independência, a Constituição, a Guerra Civil, Abraham Lincoln, Reagan, John Kennedy, e é um documento histórico que a gente fez com muito carinho, eu, Ana Paula Henkel, o Bernardo Kister e o Flávio Morgensen. Então tá aí na playlist da Revista Oeste, de leste a oeste. Obrigado, Adriana, pelo espaço aí para a gente poder divulgar o programa da última sexta-feira. Vocês, viu, pelos trabalhos tão importantes para colaborar com o nosso conhecimento, com a nossa inteligência, né, com essa liberdade que o conhecimento traz para a gente, os estudos, para fazer melhores escolhas na vida, para sermos mais felizes de forma geral. Um beijo grande, Ivan, ótima semana, qualquer novidade chama a gente por aqui, vamos acompanhando a Copa, como vai então a partir de agora o seu Reino Unido, a sua Inglaterra e os demais times. Beijo! Valeu, Adriana. Bom prosseguimento de programa aí a todos e uma saudação para a nossa audiência. Grande abraço. Obrigada.